comecei a jogar bem, O que aconteceu ali no Tolima, hein? Cara, ali no Tolima ali foi... A gente foi atropelado, não tem explicação. Parecia que os caras fisicamente, Cascão, tava assim, a 1000 por hora e a gente a 10 por hora. Não tinha, os caras, assim, atropelaram a gente. Mas os caras que estavam de mais ou o nosso time que estava de menos? Pode ser que a gente tava de menos. Achou que é soberba, talvez? Com certeza também. Porque logo depois, acho que logo depois o Ronaldo aposenta, o Roberto sai, não foi? Isso aí, tudo isso aí. Não, isso aí foi um marco divisor ali. De águas, né? Foi um divisor de águas. E tanto assim, todo mundo achou que o Tite ia cair, né? É verdade. E aí, naquele momento, só que aí, por nossa sorte, nós pegamos o Palmeiras. O Andrés fez isso daí, ganhou do segurou Palmeiras. a bronca. Eu só sou crítico ao Andrés, meto o pau no Andrés aqui, mas o Andrés tem o lado positivo dele, óbvio, né? Boleirão, enfim, ele consegue cativar os jogadores e foi bem segurar o Tite esse ano. Você tá dizendo do jogo, eu fui nesse jogo, o Corinthians ficou no tobogã, o gol do Alessandro. Esse aí. Passe do Moraes, eu fui nesse jogo. Se a gente perde esse jogo aí, o Tite caía. E o Júlio César fecha o gol. É isso aí. E a gente ali, o Palmeiras, naquele momento, ele era freguês nosso, né? A gente ganhava sempre do Palmeiras. E aí ganhamos do Palmeiras. Saudade, hein? E aí deu uma sobrevida pro Tite. E aí nós embarcamos ali no Campeonato Paulista, a gente foi vice-campeão, perdemos pro Santos, na final do Neymar. Eu lembro disso aí também. E aí, só que a gente começa o Brasileirão, a gente 10 jogos invicto e bate campeão. Aí ali nesse Paulista pro Brasileiro foi quando eu falei, cara... Sou titular mesmo, porque eu comecei a jogar muito bem e tá bem. E aí, quando o time deu uma caída, quando o time dá uma caída, o Tite tira o Chicão do time, não tira eu. Aí o Chicão fica bolado, que vai pro banco e tal. E aí ele não quer ficar no banco. E aí tem aquele problema. Mas aí quem jogou com você? Paulo André. Paulo André, que viria a ser o campeão mundial. E aí o Paulo André em 2012. Aí 2012, começa 2012, eu e o Paulo André titular, o Chicão reserva. Aí o Paulo André na pré-temporada se machuca. E aí o Chicão volta. E aí o Paulo André, quando volta, não tem mais como tirar, que o Chicão tava jogando Libertadores. E aí o Paulo André joga depois do Mundial, quando eu saio. Só voltar em duas coisas que você falou aí, por partes pra entender isso. Aquele jogo do Alessandro, que o Alessandro faz o gol, e a torcida do Palmeiras tá no portão principal cheio, tirando sarro da torcida do Corinthians. Eu lembro que você vai também ali, na hora que o Alessandro faz o gol. Conta um pouquinho da treta desse jogo aí que você lembra, cara. Era coisa de Palmeiras, né? Esquece, né? Eu gostava de uma confusão também. Eu gostava. E ali o Alessandro, eu nem sei o que aconteceu com a torcida. O Alessandro foi lá, a briga nossa, a discussão era com os caras do Palmeiras. Porque ali era a rivalidade. Tinha o Thiago Heleno no Palmeiras, que a gente sempre brigava. Tinha o Luan, depois chegou o Assunção também. Que até a gente conversou com o Assunção, ele foi lá no podcast lá, a gente conversando, deu risada. Porque a gente brigava sempre, cara. Cara, Corinthians e Palmeiras, clássico, Corinthians e São Paulo, não tinha resenha. Qualquer confusão que tinha, você podia ver que eu tava no meio. Até o Andrés, uma vez, em 2011, ele chegou pra mim e falou assim, eu fui numa reunião de arbitragem e teu nome tá falado, tu tá em toda a briga, cara. Calma, segura um pouco mais. Mas não tinha como, eu tava em toda a confusão. E naquele momento ali pra gente, também aquele gol, foi um alívio não só sobre o Tolima, porque naquela semana, o William Moraes, que era o menino do Corinthians, tinha falecido naquela semana. Então assim, foi uma semana tensa pra gente. E aquele jogo, a gente sabia também que era a segurança que o Tite ia continuar com a gente. E foi o que aconteceu. Aí o Tite, depois daquilo ali, virou história, né?